essa impulsividade da juventude em geral, sabe? Tipo, de não se preocupar tanto com o futuro assim quanto deveria, ou tem também uma parte da geração que já tá se preocupando até demais, né? Por Não, exemplo, a assim, eu acho que eu me galera. preocupo muito, só que, tipo, eu também não faço nada. Uhum. E aí, ó. Tipo, Não, faz voltando a sentido, essa faz essa questão sentido, do faz sentido. incentivo, voltando à Aham. questão do incentivo, tipo, é, eu acho que tem coisas específicas que me geram esse desejo, entendeu? Hum. Tipo, por exemplo, quando eu vejo uma notícia muito foda sobre astronomia, Uhum. ou vejo um tweet muito foda sobre astronomia, eu fico tipo, uou, eu queria já ser foda nisso, entendeu? Uhum. Ou então, tipo, quando eu vejo um estilo de desenho que é muito, tipo, minhas referências do que eu queria desenhar, entendeu? Sim, Então eu fico. Essas coisas são incentivos pra mim, mas elas vêm em momentos muito esporádicos, sabe? Tipo, muito sim. específicos. Então eu acho que não são incentivos o suficiente, entendeu? Uhum. Cara, um exemplo sobre incentivo, sobre esse tipo de incentivo que tu falou agora, eu tenho até recentemente, que, por exemplo, com 3D. Eu comecei a aprender 3D, né, recentemente, pesquisando muita coisa, e começou a aparecer muita referência de coisa que eu, né, admiro e que eu quero alcançar, como no estilo de arte, textura e tudo mais. E aí, eu aprendendo 3D, né? Eu tô chegando num resultado legal para um iniciante, mas para um iniciante. E aí essas referências ainda estão aparecendo no meu Instagram. E aí eu tô cada vez ficando mais desestimulado com as referências que antes me estimularam a começar, só que elas agora estão querendo me estimular a parar, sabe? Ai, meu Esse Deus, é o o ser humano mal, é mano. muito complexo, velho. Não dá, velho. E se a gente criasse um ramo chamado psicologia que estuda toda a mente humana por trás desses. Isso que é um negócio, a Recente. gente fica frustrado por conta de comparações, sabe? Por exemplo, quando tu tá fazendo uma arte, tu olha pra ela e tu fala, caralho, olha o que eu acabei de produzir. E aí tu vai se comparar, tu fica fudido, né? Porque tem gente aí com anos de experiência. É. Pode ser uma frustração absurda que impede a pessoa até de continuar, não é nem de começar, é de continuar. E uma coisa que eu pensei agora, tipo, recentemente, eu só tenho desenhado se for uma coisa completamente, tipo assim, casual, sabe? Uhum. Tipo, eu não. Rabisco. Exatamente. Tipo, eu não desenho se for algo porque eu quero montar uma coisa, sabe? Porque eu Tu quero quer criar uma criar algo. imagem, porque Uhum. eu quero passar uma ideia. Tipo, não. É sempre se for uma coisa, tipo, extremamente porque eu tô entediado, extremamente porque eu Uhum. tô, tipo, brincando, sabe? Tipo, de rabiscar alguma coisa. Tipo, o desenho tomou esse lugar pra mim e eu acho que Sente... muito por causa dessa frustração, entendeu? De tipo assim, pô, eu não consigo fazer o Aham. que eu quero, então E eu aí tu vou deixar isso só colocou. como Tu um. colocou ele nesse lugar de, tipo, vai ser só pra matar o tempo, nada de, tipo, eu vou evoluir nisso. Isso, exato. Uhum. Entendi. Muito doido, velho. Doideira, E eu. né? É a primeira vez que eu tô pensando sobre isso. Tipo, antes eu nem. Nunca tinha pensado nisso. Enfim, eu fiz terapia e aí eu melhorei, né, disso. Aí hoje em dia eu tô muito tranquilo, eu tô muito de boa com o meu Uhum. corpo, assim. Que bom. Às vezes até dá um negócio É, porque parecido, mas aí. fica na cabeça, né? Não, eu já tive também muito complexo com minha aparência. Acho que a maior parte do complexo que eu tive foi por conta da transexualidade, né? Que, enfim, eu tive que muito tempo usar roupas e estilos que eu não gostava, que eu até me forçava, assim, ficava tipo, pô, se eu fosse uma outra pessoa de fora, eu me acharia bonitinha, entendeu? Mas eu não tô me achando bonita, porque isso sou eu não sou isso daqui, entendeu? Ah, entendi. Uhum. E aí era isso pra mim era um grande incômodo, assim, na adolescência. Eu não tive, tipo assim, eu sou uma pessoa transmasculina, mas eu não sou uma pessoa que teve tanto incômodo com a genitália. Tipo, ela pra mim era algo quase a não ser falado, sei lá, por um bom tempo, até recentemente, quando eu realmente me assumi uma pessoa trans, sabe? Então, tipo, também teve esse complexo por um tempo, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que soube amenizar situações, sabe, na minha cabeça pra eu ir processando elas aos poucos. Parece que era uma situação de segurança do meu cérebro, de tipo. Porque eu não me dava bem com terapia, mano. Eu sou muito racional com as coisas. Eu tento racionalizar muitos sentimentos.
Isso me dificulta na terapia, sabe? Todas as terapias que Nossa, eu que fiz legal. não me dei bem. Não, tipo, era como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, sabe? Porque tudo que ela me falava eu já Como sabia. Porque assim? tudo que ela me falava eu já sabia, porque eu tinha racionalizado tanto aqueles sentimentos que eu não chegava nem a chorar. Tipo, a questão é, eu fiz isso, estou me sentindo mal e eu estou me sentindo mal porque vem disso, 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 eu tenho quase Tipo certeza. E assim, aí ela, tá, tudo tu faz consciente. aham, exato. Isso não me dá o espaço de sentir, sabe? Porque a importância de sentir as coisas que é o que faz tu mudar as tuas ações, sabe? Senão tu vai entrar nos loops de erro e tu vai se sentir mal e tu vai continuar só se sentindo mal e tu tá racionalizando e pensando, pô, eu tenho que fazer isso. Mas tu nunca vai conseguir fazer aquilo. Tu só pensa, pra mudar eu tenho que fazer isso. Só que como tu não sentiu o peso da perda e da dor, tu não vai conseguir mudar aquilo, saca? Será que tu é psicopata? Então, não, eu só suprimo muito as minhas emoções. Tanto que chega um momento que eu explodo. Hum, E aí quando eu explodo é sempre um momento de virada de chave na minha cabeça. Quando minhas emoções saem, elas mudam a minha vida da água pro vinho, saca? Por conta disso. Porque eu nunca deixo elas saírem aos poucos. Elas saem, tipo, bum, com caralho, tudo. que bizarro. Juro pra ti. Nossa, que doido. E aí eu não me dava bem com terapia e tal, então toda essa parte do complexo que eu tive com a transexualidade, com o meu corpo, eu lidei sozinho. Tipo, tanto que eu lembro, nossa, minha primeira psicóloga, eu passei 2 anos, 1 ano com a minha psicóloga falando só de ex. Quando eu cheguei, quando eu já tava quase parando de consultar com ela, eu cheguei e falei da minha transexualidade. Ela ficou em choque, ela ficou tipo, por que tu nunca falou isso pra mim? Tipo, como assim? Eu fiquei Era tipo, algo não que tu sei. já sabia. Era algo que eu já tava pensando, que eu já tinha em mente, sabe? Só que eu nunca falei como me afetava pra ela, sabe? Tipo, e aí eu, Louco. no último momento eu falei pra ela como me afetava, ela ficou tipo, mano, era sobre isso que eu queria falar. E ela ficou tipo, porque eu tava racionalizando tudo o tempo todo, sabe? Tipo, pra mim era sempre uma receita de bolo, era assim, assim, assado. Eu não ia transicionar porque eu me sinto assim, assim, assado. Tá, mas por que eu me sinto assim, assim, assado, sabe? Eu não parava pra sentir isso, eu não parava pra sentir a tristeza do eu não vou transicionar. Quando eu senti a tristeza do tipo, caramba, por que eu tô me impedindo de transicionar, sabe? E aí eu senti essa tristeza, eu senti esse peso, foi quando a minha vida mudou. Tipo, deixei a mudança de chave acontecer, sabe? Então pra mim sempre foi um problema mesmo racionalizar emoções, né? Isso me fode bastante até hoje, né? Mas. Nossa, eu tô gag. Eu não sabia disso. Tanto que tem um nicho de uma pessoa, uma galera no TikTok que fala sobre isso. Sobre as pessoas que vão na terapia e ficam racionalizando demais. E aí ficam, tipo, falando tudo em cima da psicóloga, sabe? De tipo, a psicóloga não precisa falar nada. A pessoa já sabe qual é o problema dela e como resolver, mas ela não consegue resolver. E aí esse é o problema dela. Nossa, isso é muito saco. Meu Deus, que incrível. Uhum. Eu desisti de fazer terapia, mas todo mundo fala pra mim fazer terapia. Só que Cara, e eu o acho meu que. jeito me impede a terapia. Isso que é o foda, eu gasto dinheiro. E eu acho que esse é justamente o que eu não consigo fazer. Eu não consigo racionalizar as coisas, sabia? Sério. Tipo, sério, às vezes eu não consigo dizer o que eu tô sentindo. Tipo assim, eu consigo sentir, eu consigo Uhum, reconhecer, saber que eu tô. Reconhecer que eu tô uhum, passando por alguma coisa, mas, tipo, eu não consigo racionalizar aquilo. De, tipo, pô, então eu tenho que fazer Y. entendi. Então, sabe? E às vezes eu não consigo colocar em palavras também exatamente o que eu tô sentindo. Aí a psicóloga me ajudava muito nisso, assim, tipo, a Pois entender é. o que que eu tava passando, o que que eu Eu tava também acho que tem sentindo, o que que eu certas pessoas. queria. Ah, também acho que tem certas pessoas que se dão bem com psicóloga por causa disso. A Maria se dá muito bem com terapia por causa disso também. Porque ela é assim, ela primeiro sente pra depois racionalizar. É, Eu já racionalizo, e é esse que é o mal, porque, tipo, o problema da pessoa que primeiro sente, o problema entre aspas, né? Não é problema. Mas o problema da pessoa que primeiro sente pra racionalizar é que ela tem problema com a explosão. Ela vai falar alguma coisa que ela não queria ter falado, ela vai atropelar de uma forma muito intensa, sabe, as situações e depois vai conseguir se resolver. Eu não, por exemplo, se eu discutisse, eu ficava caladinho, porque eu queria pensar o porquê que eu tava chateado ou triste antes de expressar aquilo, sabe? Então, tipo, isso vem nossa, muito do velho. jeito mesmo.
É isso mesmo. E é aquilo que a gente já tinha conversado, né? Que eu sou É, a a gente já Maria tinha e falado tu é disso. o meu ex. Sim. Porque era Exato. justamente isso. Eu sempre, tipo, falava alguma merda que eu ficava, tipo, meu Deus, velho. Por que que eu Uhum. falei isso? E aí vai na terapia, conversa e fala, ok, sabe? Resolve lá. Esse que é o negócio, né? Não, eu resolvi. É, o meu ex que era meu terapeuta, no caso, né? Ah. Literalmente, ainda bem que ele fazia psicologia. Não, mas aí tu ter o teu psicólogo sendo teu namorado é foda também, né? É Será que tem babado? gente Não, era que. babado, por isso que deu Será que tem errado. será que tem muita gente que passa por isso? Com psicólogos, tipo, ou estudante de psicologia? Cara, mas é porque quem se formou Uhum. em psicologia, tipo, mano, essa pessoa tem muito conhecimento sobre, tipo, É. emoções. Então, tipo, essa pessoa não tem como, tipo, excluir o que ela sabe É. pra, tipo, viver uma relação agnóstica de tudo aquilo da psicologia. Tipo, não dá. Então, tipo, É ele me verdade. ajudava muito a entender o que eu tava Sim. pensando, a entender o que eu tava sentindo. Ele era muito compreensivo, tipo, ele entendia que, Uhum. tipo. Porque eu também sempre fui muito sincero, entendeu? Tipo, Aham. se eu falei uma coisa que eu me arrependi, eu sempre, tipo, falava isso pra ele, olha, tipo. Ou então, Uhum. tipo, mesmo que não tivesse partido de mim, por exemplo, tipo, ele falou algo que eu falei, Sim. sabe? Ele trouxe alguma coisa que eu falei, e aí eu identifiquei como algo que eu não sinto mais, que eu não é, penso mais, eu falava Sim. pra ele, né? Ah, eu acho interessante, né? Eu acho que tem psicólogo que deve usar isso pro mal. Como será que deve fazer uma Psicó... consulta com o psicólogo Vitor Hugo do BBB? Não sei. Ai, credo, que terror. Que horror. Nossa, que horror. Não existe. Pois é, tipo, não sei. Então, tipo, eu acho que tem Eu não sei gente que também, pode vai que usar ele é, isso tipo, pro muito mal. foda, na verdade. Ou vai que ele é foda, né? E a gente tá julgando ele, né? É, e a gente Nunca tá se julgando sabe. ele só porque ele é uma pessoa. Porque ele é o Vitor Hugo, né? Enfim. Não tem nem como É, explicar quem é o Vitor Hugo. Ele é apenas o é. Vitor Hugo. E aí nunca sabe, né? Vai que ele é um dos maiores psicólogos existentes na atualidade brasileira. É, vai que ele, tipo, E ele criou a poderia bolha. resolver todos os meus problemas. E ele Ele, criou a bolha. ele criou a bolha. Ele é Poucas um pessoas gênio. poderiam criar a bolha. Sim, só o Vitor Hugo poderia criar a bolha. Não, eu acho que eu poderia criar a bolha. Não acha? Eu não teria essa capacidade, mano. Eu acho que tu teria também. É, talvez eu acho que eu e tu a gente teria. Tipo, eu junto Juntos, de ti. É, eu acho juntos. que eu contigo. É, Porque eu acho que não sairia só de uma mente essa ideia é. maquiavélica. E o Vitor Hugo conseguiu sozinho. Olha E o só. Vitor conseguiu sozinho. Mérito dele. Nossa, agora eu acho que eu deveria pensar mais sobre isso. Porque eu Uhum. não racionalizo nada, eu acho, na minha vida. A mente lisinha. O peito de frango dentro do Mano, crânio. te juro, eu sou aquele gato babando. Assim, ó. Esse Sim. sou eu numa quarta-feira qualquer. Ai, que saco, mano. Eu deveria pensar mais sobre as coisas. Ai. Outra coisa, eu percebi que eu tenho muito mais facilidade em fazer atividades quando eu tô com os meus amigos. Tipo Ah, eu assim, sou assim naquele também. dia que a gente fez uma música, eu nunca na minha vida separaria 4 horas do meu dia pra, sei lá, fazer uma arte. Mas eu passei 4 horas contigo numa tarde fazendo uma música sobre sketch. Então, tipo, Sim, eu acho que o nosso cérebro prioriza outras coisas, às vezes. total. É, mas eu acho que é porque eu e tu, por exemplo, a gente entra num estado, né? Ah, Quando a gente fica e muito. tem que aproveitar esse estado. Se tu não aproveitar, É, tu perde o momento. é. E eu sinto que a gente consegue aproveitar o momento. Eu, A e- gente eu e tu, aproveita. principalmente. É verdade. Assim. Desse estalo da criatividade, a gente fala, vamos fazer, é isso. Qualquer coisa. É. E não só, tipo, de criatividade pra produzir, assim, mas, tipo, tipo, de curtir o momento, sabe? Tipo. E eu Sim. prezo muito por isso nas minhas amizades, assim. Tipo, Ah, faz beleza, eu sentido. converso com qualquer pessoa, tipo, me dou bem com muita gente, mas, tipo, por exemplo, eu não sou próximo de ninguém do servidor como eu sou próximo de ti, sabe? Tipo, Sim. porque a gente tem essa vibe de, tipo, curtir Sim, muito o sim. momento e ficar, tipo, juntos e, tipo, sei lá, tá aqui pra, tipo, quando a gente se junta pra se divertir, a gente se junta pra se divertir, sabe? Pra estar aqui Sim. presente e tal.
E eu gosto disso. É verdade. Eu também aprecio bastante isso. É como é tempo de qualidade, né? Que a Tempo gente de fala. qualidade. Tempo de qualidade. Peraí, me dá 2 segundos.